Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui, chegou o irmão Marcelo aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, como eu estava falando, que hoje, né, nós daremos início aqui a um trabalho, a um projeto, né, que o Marcelo também tem esse projeto também, né, e ele fala que não, mas tem sim, faz parte sim, viu, irmão? Esse projeto aqui é uma escola, né, e por enquanto nós vamos fazer essa escola online, mas em breve nós vamos fazer essa escola presencial também, em nome de Jesus. Assim, Deus permitiu, nós estamos fazendo essas aulas presencial. Então, todos os domingos, às 8 horas da manhã, estamos aí, né, com a EAS, né, Escola de Aperfeiçoamento dos Santos, né? Então, nós vamos estar aqui fazendo essas aulas aí, em nome de Jesus. Domingo é melhor, né? Domingo é melhor. Domingo é melhor. Domingo as pessoas estão em casa, é melhor. Sábado as pessoas ainda trabalham, domingo as pessoas estão de folga. Então, em nome do Senhor Jesus, o dia que o Marcelo der para vir, amém. Se o dia que ele der, o dia que o Marcelo deve trazer mais convidar. O Edson já se interessou em vir aqui, falar do reino. Então, ontem nós estivemos batendo um papo sobre o reino ali com o Edson, foi coisa abençoada mesmo. Então, hoje nós damos início. Então, é a Escola de Aperfeiçoamento dos Santos. Tá, irmãos? Aqui na igreja Resgatando Vidas, aqui na cidade de Aparecida, junto com o projeto, né, Conectados com o Reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos perder muito tempo não, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós não temos nenhum relógio aqui, mas nós, mais ou menos a gente sabe. Em nome de Jesus. Vamos orar para nós. Aleluia. Vamos orar para nós darmos início aí, em nome do Senhor Jesus. Oremos então. Senhor Deus, ó Pai, Deus Filho, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui estamos diante da Tua santa, eterna, poderosa presença, Pai, nessa manhã, Pai, abençoada de domingo, Senhor, nessa manhã que o Senhor preparou para nós, darmos início, Senhor, a este trabalho evangelístico de ensino, Senhor, da Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, Pai, apaga todas as transgressões. E que nesse momento, Pai, dentro desse estúdio, Senhor, não seja nós, mas sim o Teu Espírito Santo, Pai, nos direcionando, nos guiando, Pai, para esse trabalho, Pai, onde de nós mesmos, ó Pai, não temos, né, mas o Senhor Espírito Santo possa trazer o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Por isso estamos aqui diante de Ti, Senhor, nesse momento, e convido a Ti, ó Espírito Santo do Senhor, venha se fazer presente nesta manhã conosco, venha nos ajudar, Espírito Santo, venha nos direcionar nesta manhã, repreendendo todo ataque do inimigo, toda seta maligna, dados inflamados, tudo aquilo que possa impedir dos amados ouvintes lá do outro lado, os nossos irmãos internautas, está aprendendo a Tua palavra. Pai, cria agora uma barreira, uma proteção sobre este lugar, Senhor, onde a Tua palavra vai ser ensinada, Pai. Assim nós pedimos a Ti, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, shalom, bom dia, Marcelo. Marcelo está aqui conosco hoje, né? E hoje nós vamos dar esse início a esse nosso projeto, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Marcelo. Pai do Senhor, pastor Francisco, pai dos seus irmãos, né? Estão ouvindo e vão ouvir, né? Assistir esse vídeo. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem Qual que é o assunto que o pastor pôs? O assunto é o senhor que veio aí. Nossa, eu ia falar sobre a salvação, né? Se quiser falar sobre a salvação, vamos iniciar então com a salvação, né? Para nós entendermos os demais, né? Cada aula nós vamos colocar um assunto em pauta. E hoje nós vamos colocar o assunto aqui sobre a salvação, né, Marcelo? Isso já não. Amém. Não, vamos deixar, é tudo aqui guiado pelo Espírito Santo, Marcelo. Amém? Tudo guiado pelo Espírito Santo. É a primeira aula e nós vamos encaixando tudo, né? O pastor conversou com nós ontem, né? Foi um pouco em cima, mas... Eu podia colocar pegar um texto áureo aí, Efésios, né, Marcelo?
Efésios 2:8, né? 2:8, 9. Capítulo 2, versículo 8, 9, né? Sabe? Efésios 2:8. Efésios 2:8, irmãos. Aqui é tudo na hora, irmãos. Melhor, né? É. Mas nós vamos anotar, né? É. Outro dia nós vamos trazer já escrito, anotado. Mas na revelação de Deus é melhor, com certeza, né? As coisas de Deus é na revelação, né, irmãos? Não é com sabedoria humana. Quer ver, ó? Antes até de Efésios 2:8, nós vamos ler Efésios 2:8, deixa aí. Sim. Antes de Efésios 2:8, nós vamos ler Colossenses. Não vamos sair do assunto não, tá? Só para ficar o início desse trabalho aqui. É até bom ler Colossenses mesmo, né? Capítulo Colossenses 2. Que as coisas de Deus não é por sabedoria humana, né, irmãos? Mas é por revelação do Espírito Santo. Aleluias. Então não é pela sabedoria humana. Colossenses fala, ó. Glória a Deus. Deixa eu já anotar aqui. O versículo 8, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Né? Tá aqui, ó. Glória a Deus. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Quer dizer, a pessoa fica presa num sistema, né, irmão? Uma doutrina, né? Fica sendo escravo daquilo que foi ensinado para ela através de uma sabedoria humana, né? Doutrina de homens, né? É o que está querendo dizer. Agora o versículo aqui é mais claro ainda, ó. Vamos ler o 16 para entender um pouco. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, e dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tá vendo? Quer dizer, mas a realidade é Cristo, né? Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo, a realidade é Cristo. Aleluia. Então, sábado, aquelas coisas de comer, de beber, que Deus falava no Antigo Testamento que podia comer, que não podia comer, que podia beber, que não podia beber, e as festas, os dias de sábado, apontava a Cristo, porque a realidade mesmo é Cristo, né? Ele está querendo dizer. Aí o 18 diz: ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade, culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Aí agora, ó, estando em vão inchados na sua carnal compreensão. Tá aí, ó. Então as coisas de Deus, a palavra de Deus, conhecer Cristo é por revelação. Olha lá, estando em vão, inútil, né? Inchado na sua carnal compreensão. Tá vendo? Glória a Deus. Aí está falando sobre a cerca, né, das falsas doutrinas aí. Aqui tem que ler o capítulo todo, tá, irmão? Aí. Mas eu queria só destacar isso aqui, que as coisas de Deus é o versículo 8, o versículo 18 e o 23 também, ó. Os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, né? Então, até na sabedoria humana, um crente pode apresentar humildade, né? E em disciplina do corpo. Tem religião que tem muita disciplina do corpo, né, não? Mas não são de valor algum. Ó, mas não são de valor algum. Tudo que vem de sabedoria humana, mas querer compreender a palavra de Deus, ler a Bíblia como se está lendo um livro, né? Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aleluia.
Temos... bom, né? Bom anotar esses versículos. Tem que ter cristocêntrico, né, Marcelo? Né? Na doutrina tem tudo levar a cruz, né? A cruz do Calvário, tudo levar a Cristo. É algo interessante aqui, né? Que você falou aqui sobre a disciplina do corpo, né? Muitas pessoas, né, disciplinam o corpo, mas... É religião. Até cristianismo tem. Tem mesmo, né? Disciplina muito o corpo, mas a vida mesmo, uma vida zoe, uma vida em Cristo, né? Em Deus, não tem. Não vamos dar nome, né, mas... mas tem bastante, sim. Igreja cristã que tem muita disciplina do corpo também. Guarda as festas, guarda o sábado, mas... Então aqui o apóstolo Paulo já estava instruindo a igreja em Colossos, né? Para ter cuidado disso. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Então que nós devemos ter, né? Estar nas doutrinas aqui dos apóstolos, viu? Onde Cristo é o centro. Tem que ter cristocêntrico dentro da tua igreja, né? Então que nós possamos tomar cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? Vai compartilhando aí esse estudo, irmãos. Tem muita coisa pra gente, né, falar, né? Vamos falando em partes, em semanas. Então, hoje nós vamos falar sobre a salvação, né, Marcelo? O tema hoje é salvação. Salvação, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, né? 8 e 9, né? Em nome do Senhor Jesus. Só Colossenses 2 aqui, se nós for querer entrar nele aqui, já tem muito assunto. Então a gente tem que ter o cuidado de não sair do assunto, né? Os irmãos podem notar que nós nem lemos Colossenses 2 todo, né? Para ter o cuidado de nós não sair do assunto. Efésios. Achei já. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Posso ler, Marcelo? Efésios capítulo 8, capítulo 2, o livro de Efésios capítulo 2, todo vai falar sobre a salvação, né? E é pela graça, então vou estar lendo aqui o versículo 8 e o 9, amém? Mas o tema central aqui é o 8, né, Marcelo? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Complementar o 9 aí, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então tá aí, né? A salvação. A salvação, essa é a questão, né, pastor? Não é o assunto de hoje, mas às vezes para ajudar a entender a gente tem que fazer um paralelo. A Bíblia fala da salvação, do reino, fala da glorificação. Agora, quando você fala de salvação, essa palavra salvação na Bíblia, esse verbo, esse vocábulo, essa palavra, ela é muito ampla, né? Muito ampla, mas de um modo geral, no cristianismo, quando se fala salvação, qual a ideia que vem? O que nós pensamos? Salvação. Pensando logo na vida eterna. Na vida eterna. Né? Na justificação, né? Que a pessoa recebeu o perdão dos pecados, que ela não vai mais para um lugar de tormento, para o inferno. Não que esteja errado, né? Porque a palavra salvação, ela tem também esse sentido na Bíblia, né? De livrar nós da... Porque a palavra salvação, ela já significa isso, né? Livrar. Limpar. Não, um dos significados. Né? E salvar na Bíblia também significa Jesus curar. Jesus mesmo também falou, né? Vem salvar o que estava perdido, né? É a questão da vida eterna, né? Ali você pode ver a passagem lá do hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, né? Zaqueu 19, esse também era filho de Abraão. Aquela passagem lá, não sou eu, mas eu aceito a interpretação de alguns teólogos que leva ali aquela passagem, que ali você pode tirar dois entendimentos ali, dois assuntos, que ao mesmo tempo Jesus está falando da salvação mesmo de Zaqueu, da vida eterna, está falando também do reino. Quando fala de Zaqueu, ele diz, né? Porque hoje chegou salvação a essa casa. Está falando de Zaqueu, da salvação dele. E quando diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aí aquilo que se havia perdido
estaria se referindo ao reino. É porque também, né, Marcelo, no capítulo 18 de Lucas mesmo, fala sobre o mancebo, né? E logo em seguida vem falando sobre Zaqueu, né? E logo em seguida, no mesmo capítulo, justamente, fala das minas, né? É isso aí. Das 10 minas. Então dá para incluir, você pegar o texto inteiro, né, Marcelo? É aí que você fala, né? Dá para entender dois sentidos, a vida eterna e o reino ali, se eu né? não me engano, pastor, até um capítulo antes. Eu estava lendo essa semana esse texto aí de Zaqueu. Até um capítulo antes. Se você vem lendo, você vê que Jesus está falando do reino. Ele está falando do reino, do reino, do reino. Daí chega em Zaqueu. Aí quando chega em Zaqueu, ele diz, ó, porque o filho do homem veio buscar, porque hoje chegou salvação a essa casa, salvação de Zaqueu. E o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que você havia perdido. Perdido o quê? O reino, porque ele já vinha falando do reino desde lá de trás. É. Lá no jovem mancebo já estava falando. Né? Estava falando. Isso. É um entendimento que alguns têm. Né? Por isso que fala, ler o texto sem contexto é tudo pretexto para heresia, né, Marcelo? Se você não lê o texto e o contexto, você pegar um versículo isolado, irmão, você vai ter um sentido, mas se você pegar todo o texto, né, e você vai ter um esclarecimento maior. Maior, com né? certeza, então, ajuda. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler, irmão, um capítulo todo, um capítulo anterior, um capítulo posterior, né? Para você entender aquele capítulo. Às vezes tem que ler um capítulo anterior. Você está lá no capítulo, vamos supor lá, capítulo 10 de Mateus. Aí, para você entender o capítulo 10 de Mateus, um versículo que está ali, você vai ter que ler o capítulo 9. Às vezes até o 8, né? É meio raro, né? Mas muitas vezes precisa ler o 9, um capítulo antes. Amém. Então, essa palavra salvação ela é muito ampla, né? Então por exemplo, aquele versículo lá, e a oração da fé salvará o doente. Salvar ali é curar. Então, essa palavra salvar ela é muito ampla, né? Mas no sentido geral, o significado dela é livrar do perigo, né? E vida eterna é livrar, é um livramento, né? Lá em Atos 16 que fala sobre Atos 16 também ali fala então sobre salvação da casa daquele agente lá, do carcereiro, né? Ali é salvação também, né? Salvação. Aquele é específico da vida eterna. Ali é da salvação mesmo, do livramento da morte eterna. Livrou ele da morte eterna. Salvar é livrar o quê? Da morte eterna, né? Porque a alma do homem está aguardando, esperando, né? A sentença que já foi sentenciada, na verdade, a morte eterna, né? A morte eterna mesmo, o homem não recebeu, né? Recebeu a morte do corpo. Mas que é a segunda morte, né? Mas amém. O assunto é a Bíblia, graças a Deus tem muito assunto, né, irmão? Se a gente não tiver cuidado, a gente sai dele, tá falando de outros assuntos e de vários assuntos. Consegue voltar, né? Vai esticando, né, Marcelo? Então, essa palavra salvar tem vários significados, né? É isso. Cada texto da Bíblia a gente vai ter que ler com cuidado e ver o que está falando. Como nós estamos falando de salvação, a salvação na Bíblia ela é dada em quanto tempo? Fases, né? A Bíblia fala da salvação em 3 fases. 3 fases, né? Quais são as fases, pastor? Corpo humano, que o homem ele é corpo, alma e espírito. Então Deus tem que salvar o homem por completo. Está lá em Hebreus, né? Vamos ler, né, Marcelo? Nós não anotamos porque não deu tempo de nós anotar, né, irmãos? Talvez nós não achem. O pastor conversou comigo ontem para nós vir aqui. E fala de uma esse é um dos versículos. Tem vários versículos que falam sobre por exemplo, lá em tem vários versículos. Tá lembrando aqui de Tessalonicenses 5, né? De todo o vosso corpo, alma. Romanos também fala da salvação, né? Aqui, Romanos 10, 9. Lê aí. Eu não ia ler essa, pode ler já. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. É salvação mesmo. Salvação mesmo, vida eterna. Salvação mesmo, vida eterna. Livrar da morte eterna. Então, irmãos, mas ali a gente pode
entender também, parece, porque o verbo dá a ideia ali na gramática ali que está no futuro, né? Será salvo. Será salvo, né? Pode estar falando da salvação da alma e da salvação do corpo, né? Não da salvação presente já, né? Que é receber a vivificação. Então tem esse detalhe também, né? Como nós estávamos falando que a salvação ela é desenvolvida em 3 fases, né? Em corpo, em alma e espírito, né, meus irmãos? Vou pôr aqui. Então a salvação ela é desenvolvida em 3 fases, né? Em corpo, em alma e espírito. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia esse verbo salvar. Às vezes ele está no passado. Isso é importante, irmão, pegar os detalhes, porque a revelação é nos detalhes, é na vírgula, é no verbo, principalmente o verbo, né? A gente tem que trabalhar muito com o verbo. Até na gramática portuguesa, o centro da oração é o verbo, né? É isso, pastor? Faz tempo que eu deixei de estudar a gramática portuguesa. Sim. Mas os irmãos que entendem de gramática aí, né? Na gramática portuguesa, o centro da oração, para você achar o sujeito da oração, né? Você tem que fazer uma pergunta com o verbo, né? Então o verbo, vamos dizer que o centro da oração é o verbo, que vai trazer todo sentido da oração, é o verbo. Assim é como a gente está lendo a Bíblia. Então eu gosto de ler a Bíblia prestando atenção no verbo. Nós estamos estudando aqui agora, nessa manhã, o verbo salvar. Então nós temos que atentar para o verbo. E você vai na Bíblia, o pastor Francisco já observou isso. Você vai observar o verbo salvar na Bíblia, às vezes ele está no passado, às vezes ele está no presente, Às vezes está no futuro. e às vezes ele está no futuro. Então a gente não pode fazer uma salada, misturar tudo, né? Achando que tudo é a mesma coisa. A colocação do verbo está falando de um só assunto, que seria salvar, vamos dizer, salvar o homem no sentido da morte eterna, salvar do tormento eterno, né? Em alguns pregos. Então, nem sempre o verbo salvar na Bíblia está relacionado à salvação da morte eterna ou do tormento eterno. Nem sempre. Né? Como você falou, o capítulo é salvado de cura, dentro é o salvar que curar, é o salvar da alma. Tem que ver a colocação do verbo ali no versículo e no texto, né? O assunto. Porque o verbo salvar ele é muito amplo na Bíblia, é delicado. Se a gente não tiver esse cuidado, aí a gente fica aí 50 anos lendo a Bíblia e generalizando tudo, levando tudo para o lado da salvação. A salvação nesse sentido, de vida eterna, de livrar do tormento eterno, de livrar da morte eterna, que tudo é salvação ali, né? E agrupando tudo também, que Deus já me salvou e estou salvo por tudo, no corpo, na alma e no espírito. Não, por isso que o verbo salvar, ele está no passado, está no presente e está no futuro. Sempre quando estiver no presente, está falando da nossa salvação espiritual mesmo, na Bíblia. Quando fala salvar, né, no presente, já está relacionado. E às vezes também salvou, né, no passado também, às vezes o verbo está no passado. Está relacionado também à nossa salvação já agora, que é a salvação espiritual. Agora, no futuro, aí pode estar relacionado à salvação da alma ou à salvação do corpo. Isso tem muito na Bíblia. Por isso que nós vamos ler, irmão, salvará, por exemplo. É uma passagem muito conhecida. Você leu agora aí, foi... Ali foi Romanos... Não, Zaqueu, né? Zaqueu 19, Hoje Lucas 19. Chegou salvação a essa casa. Fica no presente, né? A ideia é no presente. Hoje, né? hoje. Chegou salvação a essa casa. Então a gente entende Agora, que é salvação espiritual, a salvação de Zaqueu mesmo. No sentido espiritual, não na salvação da alma dele e a salvação do corpo, que é um processo que ainda vai acontecer, que ainda, embora já está tudo realizado, mas é um processo. Aí a gente vai devagar nesse assunto. E lá no carcereiro já é, se você crê, será salvo em sua casa. Se você crê, tá no será. Futuro. Tá no futuro lá, né? É um assunto delicado de entender, pastor. A gente está aqui dando uma entrada no assunto, então a gente não vai, né? Nem tudo a gente vai saber, né, Marcelo? Talvez, eu não vou dizer
dizer que seja assim, mas talvez a gente precisaria de mais umas 10 vezes vir aqui para falar só desse assunto. Só Tem desse muito assunto, né? Só para falar da questão do assunto do corpo, alma e espírito. Agora, o que nós temos que fazer? Tanto eu como os irmãos. Ir na Bíblia, ir na palavra, na oração, estudar em casa, buscar a revelação de Deus, assistir bons vídeos, né? Tem bons vídeos na internet hoje, graças a Deus tem internet. Por que não estudar na internet? Por que eu não vou assistir um vídeo na internet que está falando do assunto? Eu faço isso, Então aqui, irmão, a gente tá falando meio assim, parece que não tá nem explicado, né? Mas em parte não é para estar tudo explicado mesmo, porque não tem jeito. Não tem jeito. Mas a salvação na Bíblia, tá procurando aqui Hebreus, pastor. É aquele livro lá, aquele versículo lá que fala assim, ó. Para uma completa salvação. Se desse tempo de eu ter anotado ontem, mas não deu tempo. Senão eu ia anotar para os irmãos. Porque olha aí, irmão, vamos ver se eu acho. Eu sei que ele está no finalzinho do capítulo. É um capítulo. É no comecinho também. É até ali o capítulo 8 no máximo. Até ali no capítulo 8 no máximo. Senhor Jesus da glória. Aí, ó, um versículo importante. Daqui a pouco nós... Por isso que tem que riscar a Bíblia mesmo. Que nós que lemos a Bíblia, estudamos, a gente tem que riscar mesmo com a caneta, mesmo que chega na hora de achar, fica bem mais fácil. Eu risquei o versículo, mas acho que eu não risquei tanto assim. Eu vou achar ele de novo em casa depois, aí eu vou riscar mesmo ele, deixar bem anotado. Porque alguns a gente guarda de cabeça, outros a gente esquece um pouco, né? Então deixa eu ver aqui, Colossenses um versículo também que diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação, né? Desenvolvei, porque a salvação, a vida é eterna, né? Eu recebo ela no momento ali, né? Eu recebo Jesus no momento ali do arrependimento, no momento ali que eu recebo Jesus, a vida é eterna, eu recebo ali na hora. É a vivificação, né? A Bíblia chama isso de vivificação. Então nós somos vivificados. Vivificar quer dizer receber vida, né? Então nós recebemos vida ali. Colossenses 2 mesmo, onde nós lemos, tem lá, né? E vos vivificou. Está no passado. E vos vivificou, estando mortos em delitos e pecados, né? Então a vida eterna a gente recebe ali na hora. Mas essa salvação, né, que nós recebemos, agora ela vai entrar num processo de desenvolver ela. Aí que a salvação você creu no teu coração e confessou com a tua boca, né? Você recebe ela, a vida eterna. Eu creio dessa forma, que é impossível uma pessoa que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o único, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Confessa somente Jesus como Salvador dos seus pecados, reconhece que a pessoa é um pecador. Então, você crê, então, que nem crê na vida eterna da pessoa, que não depende das obras. A doutrina ali do calvinismo, então, né? Vamos colocar isso, né, Marcelo? Salvo. Eu creio na vida eterna da pessoa.
São João capítulo 5 fala muito de vida eterna, né? Fala das duas vidas eternas, né? Fala das duas salvações. Duas salvação? Então, duas salvação no sentido assim, a salvação aqui Então já. explica pro povo, né? A salvação aqui já, agora, né? Sim. A salvação presente e a salvação do último dia. Sim. Vai ter pessoa que ele recebeu já a salvação, a vida eterna. Mas a ressurreição dele é no último dia. No último dia. São João capítulo 5 fala disso. Agora, os que alcançarem a primeira salvação aqui, que vamos dizer, eu estou falando primeira salvação no modo de dizer. A Bíblia não fala de primeira salvação. A Bíblia fala de primeira ressurreição, né? A primícia, né? Fala da primeira ressurreição. Ressurreição das primícias. Fala de uma melhor ressurreição, né? Então, quem passar por esse processo da salvação nos 3 estágios, que é no corpo, na alma e no espírito, ele entra na primeira ressurreição, que eu falo aqui que é a primeira salvação, mas a Bíblia não fala de primeira salvação, não existe isso. Então vamos esquecer isso aí, primeira salvação, para não ficar mais difícil, né? Então a Bíblia fala puxando, né, vai puxando outro. Um assunto puxa o outro. Puxa o outro. Aqui, mas todo cuidado, senão já sai do assunto, nós estamos lá longe, depois tem que voltar de novo. Que a Bíblia, um assunto puxa o outro. Aí, ó, já tivemos que entrar um pouco aqui na questão da ressurreição, porque nós vamos ler, e não é o assunto. Mas não vou ter que ler aí. Mas nós vamos ler São João 5, está falando da última ressurreição, né? A última ressurreição para essas pessoas que confessaram Jesus, que confessaram com a sua boca e creram com o coração, né? Como o pastor leu aí, Romanos 9? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se com o teu coração creres, que a tua boca confessares, será salvo. Será. O que nós entendemos será salvo é porque é no último dia. No último dia. Essa pessoa será somente futuro, creu, né? Ela somente Futuro. creu e confessou. Mas ela não sofreu o processo, né, da glorificação. A glorificação é sofrer mesmo. Mas é outro assunto já. Não vamos nem entrar nisso aí. Entendeu? Então ela será salva. Porque é a ressurreição do último dia. É o caso do malfeitor da cruz. Da cruz, né? É a ressurreição do último dia. Entendeu, irmãos? O malfeitor da cruz, a gente fala o ladrão da cruz. Ele não vai ressuscitar. Ele recebeu a vida eterna, mas ele não desenvolveu a salvação dele. E nem tinha como, era impossível ele desenvolver a salvação dele. Porque Jesus não tinha ressuscitado. Jesus não tinha sido glorificado. Só que a glorificação do homem, do Filho do Homem, é que a salvação agora pode ser desenvolvida. Mas então o ladrão da cruz ele vai ser ressuscitado no último dia. Né? É uma salvação. Então, São João 5. 5. 24 em diante, né? Qual é? São João 5, 24 em diante. Fala de duas ressurreições. Fala da melhor ressurreição, conforme está em Hebreus, né? Vamos ter cuidado de não ficar falando ressurreição. Já vai estar. É 24? São João 5. 5, 24, é isso? Posso ler? São João 5, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, isso mesmo? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou a morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém. Glória a Deus. Deu para ver aí, pastor? Deu. O senhor já viu, né? Deu. Fala de duas ressurreições, né? Ressurreição. Fala da melhor ressurreição, a primeira ressurreição. Que é a melhor. Bem-aventurado aquele que tem parte na Primeira ressurreição. Está no Apocalipse. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
sobre este, né, não sofrerá o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, é o dano. O dano da morte, né? Esse assunto aí é tremendo. Esse assunto aí... O dano já vai entrar numa questão que não é a morte eterna, né? Não é a morte eterna, mas é o dano. O dano. É o dano já da foi morte. bem claro, é o dano da morte, né? O dano. Então tem crente salvo que ele vai receber né? o dano. O dano da segunda morte. Ele é salvo. Então conforme você vai entendendo, você vai demorar. Demora pra gente entendendo isso daí, mas a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai dando, né? Então Na Bíblia não fala o dano da segunda morte, é a gente que completa, né? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Dano da segunda morte? Dano da segunda morte. Tá na Bíblia. Não, tô falando, às vezes. Tá lá em Apocalipse 2. As pessoas, isso, Marcelo. Se eu não tiver errado, Marcelo, isso. Tem que mostrar pro povo. Não adianta sair falar logo lá, aqui. Só pra nós, voltar no. Se eu não tiver. É isso mesmo, 2:11. É a carta, né, para a igreja de Esmirna, né? Ah, tá, mas só que eu citei o versículo errado aqui, hein? Aqui não fala da primeira ressurreição, não. Mas tá bom. Aqui vai falar, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencer, não receberá o dano da segunda morte. Dano da segunda morte. Aqui não fala da ressurreição, não. Eu confundi um versículo. Eu falei que aquele que tem parte na primeira ressurreição, este não receberá o dano, mas não é, não. Eu juntei os dois versículos. Tá mais no final, né, pastor? Depois os irmãos procuram em casa aí, tá, irmão? Parece que é Apocalipse 19. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Nós já estamos pulando o assunto aí, já tá, né? Entrando. Que nós já estamos entrando no assunto de ressurreição. Também vamos voltar lá, pastor? Senão nós... Não é o assunto, é sobre... Quando for chegar nesse assunto, a gente, né? Então Então São João 5 aqui, ó. A pessoa recebendo a vida eterna. Então, ambos aqui receberam a vida eterna, né? Olha lá, aqui é a vida eterna que recebe de imediato, lá, o 24, né, pastor? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem. Já tem. Então você não está congregando na igreja correndo atrás da salvação da vida eterna. Você já tem a vida eterna. Então ninguém congrega, ninguém está numa igreja, ninguém vai para a igreja hoje à noite por causa da vida eterna dele. É com o tempo que a gente vai entendendo isso daí. Por que igreja? Por que tem igreja? O que é a igreja? Aqui é bem claro, né, Marcelo? Tem, né? O verbo ter. Você já tem. Já tem. Você não vai conquistar ela, você já tem. Você já foi conquistado na cruz, né? Já tem a salvação. Já tem a salvação. Já tem. Isso aí é assunto resolvido. Ninguém vai pode tirar aí de você. Né? Claro, com certeza. Ninguém pode tirar. Se tiver em Colossenses 3:1, né? Se já ressuscitaste com Cristo. Se de fato ressuscitou com Cristo, não tem como morrer mais, É impossível, aí nós vamos ter que anular Romanos. Creu no Filho do Homem, né? Se creu e se arrependeu, confessou o seu pecado. Tem a vida eterna, 24, né? Isso. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí, ó. No trono branco, a pessoa não vai entrar em condenação. Quer dizer, receber a ira de Deus, que é a morte eterna, né? Ele não vai receber. Não vai entrar mais em condenação nessa questão. Mas vai receber a vida eterna. Em verdade, vos digo que vem a hora. Aí, ó, aqui já está falando da primeira ressurreição. O 25 já está falando da primeira ressurreição. Vem a hora. E agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, quer dizer, não são todos que vai ouvir, né? Você tem que ler todo o texto.
e entender o assunto, que às vezes você lendo todo o texto pode ser que não pegue, depende do Espírito Santo que revela. Olha, interessante, né, Marcelo? Deixa eu colocar um ponto aqui. Você fala no 24 já tem a vida eterna, mas no 25 aqueles que ouvirem viverão. Quer dizer que você vai ouvir, você tem a vida eterna, mas quando Jesus voltar agora, a primeira ressurreição é só para aquele que ouvirem. Aquele que ouvir. E quem é que vai ouvir? É o que nós estamos falando aqui, da salvação. Aquele que passou pelo processo das 3 fases da salvação. A salvação completa, que está em Hebreus e que nós não achamos versículo até agora. Né? Para uma completa salvação. Né? E tem várias passagens. Né? Desenvolver a vossa salvação, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então os irmãos entenderam, né? Os irmãos estão entendendo, irmãos. João, foi muito interessante o que o Marcelo falou, João 5,24. Marca aí, ó, 5,24. Né? Você tem a vida eterna, mas só na verdade vai chegar a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Os que ouvirem, que passou pelo, o Marcelo falou aí, das 3 fases, né, Marcelo? Os que passaram pelas 3 fases aí que o Marcelo falou, esses sim receberão, ressuscitarão, que é a primeira ressurreição. Ou tá? A Bíblia chama também de uma melhor ressurreição. Está lá em Hebreus. Não vou procurar não. A ressurreição das primícias, né? Fala de primícia, fala... Tem várias coisas, né, Marcelo? Que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira falando, ó, e o mistério de Deus. Uma coisa eu sei, irmão, a salvação, ela é o início para tudo, pro reino. Ela dá o início, né, Marcelo? Primeiro é a salvação. Bom não é pontuar aqui. Não adianta você querer o reino, mas você não ter a salvação, né? Você está correndo atrás do reino porque você já tem a vida eterna. Mas só que tem uma coisa, a vida eterna, você lê na Bíblia com cuidado, o pastor sabe disso. A gente fala, você parece que o pastor não sabe, o pastor sabe. Também estou aqui para aprender. Nós todos, né? Você recebe a vida eterna através do reino. Né? Você pode conhecer o reino, conhecendo o reino você recebe a vida eterna. Jesus falou para Nicodemos do reino. Em vários lugares da Bíblia, Jesus falou do reino, ele falou da salvação, da vida eterna. Né? Não é o assunto, mas a gente tem que tocar e já ficar no assunto. Que a Bíblia fala de salvação, vida eterna, de perdão de pecado para a vida eterna, fala de reino e fala de glorificação. Né? Quem alcançar a glorificação, com certeza ele vai reinar com Cristo no milênio e eternamente. Né? Aqui, né? Vamos não é tão perto aqui, pode ler? João 3:3 fala sobre Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus aqui, então, é a vida eterna? Não, eu entendo, não é vida eterna, é o reino. Então, mas reino aqui... é reino. E aqui, qual o significado da palavra reino, e pastor? E aqui no versículo 5 ele já diz outra coisa, né? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito... Aí é novo nascimento. Não entra no reino de Deus. Aí é nascer de novo, né? É novo nascimento, aí recebe a vida eterna. Então, é aquilo que eu estava falando, você pode chegar numa pessoa e falar do reino para ela, mas não tem como você fugir da vida eterna, da salvação. E quando você começa a falar do reino, vai entrar a questão da vida eterna, do perdão, para entrar no reino. Entendeu? Então eu prefiro falar do reino para as pessoas, trazer um sentido para a vida dela. Porque salvação, vida eterna, é um pouco difícil falar isso. O que eu ia falar aqui, né? Estamos aqui para isso mas mesmo. Mas eu gosto de falar do reino para a pessoa e trazer um sentido para a vida dela, do que ficar falando para ela que ela é pecador, que ela tem que se arrepender, aceitar Jesus, porque senão ela vai para o inferno, ela vai receber a morte eterna. Eu acho que isso aí pode machucar a pessoa, né? A pessoa já tá na luta para uma vida difícil. Hoje em dia, né? Muitos passam vivendo uma vida difícil, né?
Então eu prefiro, quando vou evangelizar a pessoa, falar do reino para ela primeiramente e trazer sentido da vida para a vida dela, né? Afinal de contas, para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui? Né? Trazer um sentido para a vida da pessoa. Eu creio que trazendo sentido para a vida dela e falando do reino... É mais do que uma vida eterna, né? É uma coisa, algo... Não é uma salvação, como você falou, não é salvação... Melhor, né? Melhor salvação. A melhor salvação, está lá em Hebreus. Dá para entender, melhor salvação. Fala lá, a melhor salvação você não recebe ela de graça, aí é sofrimento. É sofrimento. Tanto é que... A salvação é de graça, mas a melhor salvação... Aí é com o sofrimento. Aí é a cruz. Tá bom, irmãos? Você vai anotando aí. Vida eterna no sentido de receber o perdão de Deus. É Efésios 2:8. Ali é gratuita, de graça. De graça, não é por Efésios obras. 2:8, é de graça mesmo, não tem que fazer nada. Agora, uma melhor salvação que está lá em Hebreus capítulo 11, aí é através de sofrimento. Aí é viver a cruz. Aí é viver Jesus mesmo. Tem que viver Jesus mesmo. O ladrão da cruz, ele não vai receber uma melhor ressurreição. Recebeu a salvação, mas a melhor salvação. Não tem como. Né? Toda pessoa, todo irmão, pastor, apóstolo, que entende esse assunto na Bíblia, ele vai dizer o mesmo. O ladrão da cruz não vai receber de Cristo uma melhor ressurreição, né? Mas ele vai ser ressuscitado no último dia, com certeza. Ele recebeu a vida eterna. Vou mostrar para os irmãos, porque não é o assunto, não. A ressurreição aqui não é o assunto. Hebreus 11, mano. Mas se os irmãos lerem lá, eles vão achar, né? Vamos procurar aqui, toma tempo nosso. É 1 hora só aqui, né, irmãos? Porque Hebreus 11 está falando de sofrimento mesmo, né, irmãos? Dos apóstolos, dos heróis da fé, né? Tá falando de sofrimento ali mesmo. Ali não tem moleza, não. Ali não é só crer em Jesus como Salvador, não. Porque Jesus também nem tinha vindo, né? Mas ali era sofrer mesmo, né? Para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Então eles são merecedores de uma melhor ressurreição. Aqui fala do herói da fé, o sofrimento dele para uma melhor salvação, com certeza. É que os irmãos venham, né, irmãos? Então os irmãos venham saber, né, irmão, da salvação, melhor salvação, uma melhor salvação. Nós sabemos que a salvação, eu vejo que é o início, né? É o início, é uma porta que leva você ao reino. A salvação, ela não vem pelas obras, tá, irmãos? Você não precisa esforçar, somente crer. Então, eu faço obra, eu faço isso aí não é para salvação, viu, irmão? Muitos aí, pessoas religiosas, né, que não aceitaram Jesus, falam, eu faço boas obras, tudo, então não é por obras. Congrego, a salvação certinho. é pela vou na igreja certinho para que eu possa ter a vida eterna, ter direito de ter vida eterna. Então, você pode até ir para a igreja e não querer fazer nada, né, Marcelo? Pode, Você não vai perder a salvação, mas a melhor salvação você não vai receber. A melhor ressurreição não tem. Você não vai... Posso congregar na igreja e não querer fazer nada mesmo. Pode ficar sentado, vai ir pro culto, tudo, a vida eterna está garantida, meu irmão. Isso aí é quem não tem a revelação de Deus, porque a partir do momento que a gente tem a revelação... Então nós estamos falando para aquelas pessoas que não aceitam Jesus e falam, eu faço boas obras, tudo aquilo lá, não vai salvar não. Ela pode fazer boas obras que for, mas se não creu e não confessou Jesus, ela não recebe. E é de graça. É só você confessar aí que você recebeu a vida eterna. Tá? Então não é por obras. Aí tem a doutrina da justificação, né, Marcelo? Nós vamos falar também, a doutrina da justificação. É 11:35, pessoal. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Para alcançar uma melhor ressurreição. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Melhor ressurreição. Então, essa melhor ressurreição, irmão, é o reino. Aqui no Antigo Testamento,
vamos dizer assim, Jesus trabalhou com essa regra, vamos dizer assim, né? Aqui no Antigo Testamento não tinha esse processo de salvação do corpo, da alma e do espírito, de desenvolver a salvação, né? Então tem coisas que a gente tem que vai entendendo devagar. Mas agora você vai para o Novo Testamento, para entrar nessa melhor ressurreição, aí já tem que passar pelo processo da salvação do corpo, da alma e do espírito. Tem a questão da obra também, né? Tem que ser glorificado com Cristo, né? Tem muito assunto. Melhor salvação no Novo Testamento seria ser glorificado. Certo? Se eu for glorificado com Cristo, com certeza eu alcancei uma melhor ressurreição. Que eu posso ser glorificado com Cristo agora, né, quando Jesus voltar, como eu posso não ser. Glorificado na primeira, mas para entrar na vida eterna tem que ter glorificado, né? Na vida eterna. Na última ressurreição. Na segunda ressurreição. Não, mas lá não é glorificação ainda, porque lá ainda vai ter o tratamento de Deus ainda. Aí é outro assunto. Um assunto difícil de entender. Ser ressuscitado no trono branco não quer dizer que é glorificação. Não é glorificação. Mas vai ter que passar o processo para. É difícil. Moço. A Bíblia é aos poucos a gente vai entender, né? A gente tem que querer, tem que ter curiosidade, né? Senão não vai. Não quer dizer, porque infelizmente a gente tem esse entendimento, né, pastor? Se eu aceitei Jesus como Salvador, eu pensei assim a vida inteira, né? Mas de alguns poucos anos pra cá que Jesus mudou tudo. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu tô na igreja congregado certinho, então eu vou ser glorificado com Cristo, eu vou reinar com Cristo. Achar tudo isso. Isso já, entendeu? Aí não é, né? Mas não é, entendeu? Posso reinar com Cristo? Não. E posso ser glorificado com Cristo ou não. Ainda que eu me julgue que eu estou certinho na igreja. Que eu posso, na verdade, não estar. Por falta de conhecimento. É que nem eu ouvi, né? Eu repito aqui de novo. Eu ouvi a vida eterna, entendeu? A pessoa não... É que nem eu ouvi um dia um pregador pregando, falando dessa, da salvação, né, irmão? Irmão, o importante é que você vai morar, nem se for no subúrbio da Nova Jerusalém, você vai morar. Não tem isso. Salvo, você só está salvo, nem se for demorar. Na casinha mais pobre, você vai morar. Não, né? E não é nada disso, né, irmão? Não é nada disso. Então, no Novo Testamento, a questão da melhor ressurreição não é só as obras, embora as obras entrem para a questão do galardão, mas é uma questão de vida. É uma questão de vida, é viver Cristo mesmo. Para mim, o viver é Cristo. É viver a cruz de Cristo. Entendeu? Podemos colocar assim, né? Porque é Bíblia. O exemplo aqui, né, Marcelo? Os mártires. Os mártires, né? Isso aí deram a própria vida deles. Os pais da igreja aqui, pronto. Os pais da igreja, né? Ou aqui os patriarcas, aqui, esses aqui, os heróis da fé. É o exemplo aqui. Uma melhor ressurreição. Não, foi bem colocado aí, porque se você for colocar então, em Hebreus 6, eles morreram por causa da obra de Deus, do propósito de Deus na vida deles, né? Então, sem eles saberem desse assunto eles morreram até a morte de cruz. Eles negaram a si mesmos. Isso. Entendeu? Então é porque lá no Antigo Testamento não tem esse assunto da cruz de Cristo, lá não tem. O pastor colocou bem. Para que se eles não recebessem essa melhor ressurreição, não tinha colocado eles aqui. Mas vamos dizer assim, na ignorância deles, vamos dizer assim, na falta de entendimento deles sobre a cruz de Cristo, que eles não tinham nem iam ter, que Jesus não tinha vindo, mas eles morreram, né, pela obra de Deus, pela causa de Cristo, né, pela causa de Deus eles morreram. Então eles são dignos de uma melhor ressurreição. Agora no Novo Testamento já está claro, aí já está revelado, aí já está mostrado para nós. Se você quer ser glorificado com Cristo, tem que fazer o apóstolo Paulo fala, né, correr a carreira, né? Correr a carreira. Aí você tem que passar pelo processo de negar a si mesmo. É todo esse processo aí da salvação do corpo, da alma e do espírito. Onde que eu ia ler aqui mesmo? Os irmãos começa, irmãos, se liga, meu irmão. Vai pegando aí, vai marcando os versículos aí. Depois esse podcast vai estar aí
no canal do YouTube da Igreja Resgatando Vidas. É só você acessar lá, IE Resgatando Vidas, AP, se inscrever no canal aí. Então essas aulas vai estar tudo aí no canal do YouTube, amém, irmãos? Então tira suas dúvidas, tá, irmãos? Esteja sempre com a Bíblia, o caderno ao lado, porque todo domingo vai ter versículos para você. Não adianta a gente falar para você e não mostrar aqui, né, Marcelo? No versículo bíblico, né, Marcelo? Tem que mostrar para você que está na Bíblia, tá, irmãos? Dá referência bíblica aqui, tudo para você. Nós estamos aqui. E aqui hoje foi o primeiro dia, nós não marcamos nada, está sendo tudo aqui na cabeça desse homem aqui, ó. Nossa. Ele fala nossa, é nossa, Marcelo, nossa. Mentorista aqui, o Marcelo. Então, irmãos, vou ler aqui ainda, continuar lendo aqui São João 5, 28. Não vos maravilheis disto. Pode. Enquanto isso, estou procurando uma outra 5, passagem. 28, 29, 30. Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí, tá vendo? Aí já é a última. Essa já é a última, né? É a salvação, falando da salvação, mas já da última, lá no final, no trono branco, né? Aí todos vão ser ressuscitados, então, olha que algo interessante. Há muito tempo a gente ouvia isso. Então, na última ressurreição no trono branco, ainda alguns serão os que não foram na primeira ressurreição, certo, irmãos? Que não foram ressuscitar na primeira ressurreição. Na ressurreição do trono branco, elas vão ressuscitar para a vida eterna, e aqueles que estão sem Cristo serão ressuscitados para a condenação eterna. Isso, Marcelo? Certo, então? Sim, condenação eterna. Então, no trono branco vai ter ressurreição para a vida eterna e vai ter a ressurreição para a condenação eterna. É um pouco difícil explicar aquilo ali. Não, mas o que dá para entender aqui não tem. Todos vão ressurgir. Então aquele que morreu sem Cristo vai ter a chance. Não, irmão. Essa ressurreição no trono branco é para quem não ressuscitou na primeira ressurreição das primícias. E elas vão ressuscitar na última, no trono branco, para a vida eterna. E aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a condenação. Não vai ter essa não, né, Marcelo? Vão ressurgir, né? Deus vai trazer eles, né? É onde vão entrar. Entra, bendito meu Pai, né, para o gozo na ressurreição, no trono branco. Está lá em Apocalipse, fala sobre isso. Também em Apocalipse fala. Tentando achar aquele versículo aqui, eu não acho. Então, irmão, preste atenção. A ressurreição, né? Eu estou falando da ressurreição, já ouvi, pai. Cumprimenta a salvação, né? Salvos, aqueles que estão em Cristo, irmão. Confessarem Jesus, se arrepender dos seus pecados, esses sim alcançarão a salvação. Entendeu? E uma melhor ressurreição, vamos falar uma salvação, uma melhor ressurreição para aqueles que deixar Cristo trabalhar na vida deles. Então, a salvação não vem pelas obras, tá? Eu quero que você entenda isso, tá, irmãos? Foi através do sangue de Jesus que eu e você alcançamos a salvação. Fomos justificados através do sangue. Houve justificação, houve substituição. Jesus nos substituiu na cruz, tá? Se nós somos justificados, somos justos diante do Senhor. Amém? Então a salvação, ela está garantida. A salvação, a vida eterna está garantida. Assunto resolvido. Ninguém de nós aqui aí tá agora eu tenho trabalhado de salvação da alma, do espírito, né, e do corpo. Entendeu, irmãos? É um assunto resolvido. Ninguém tá correndo atrás disso. Esse negócio, você morreu. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Irmão. Eu vivi muito tempo assim, né? Mas graças a Deus Marcelo, nós erra para nós perder a salvação. Aí eu tenho que ir lá de novo, aceitar Jesus de novo. Não, irmão.
Por isso que a palavra diz que Jesus, ele morreu, ele perdoou os pecados. Os nossos pecados já foram perdoados na cruz, irmão. Pecado nosso, pecados foram perdoados. Agora o pecado está sendo tratado. Nós estamos sendo libertos do pecado, mas os pecados já houve perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vão compartilhando aí, tá? Vai compartilhando, não sai aí não. Assista até o final. É a nossa escola, né, de aperfeiçoamento dos santos, todos os domingos, às 8 horas, das 8 às 9, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro tema hoje sobre a salvação, né, Marcelo? Nem Marcelo quer ver a hora aí, tem que né? achar o propósito da salvação, né? Temos que, afinal de contas, para que Jesus, né, veio ao mundo? É isso que a gente tem que descobrir. Onde nós vamos achar o sentido para a nossa vida. Temos Por que Jesus veio ao mundo? 7 minutinhos aí, Marcelo. Por que Jesus veio ao mundo? Então é importante a gente fazer essa pergunta e buscar esse entendimento espiritual para achar o sentido para a nossa vida. Né? Então Jesus veio ao mundo com 2 propósitos, né? Vamos dizer assim. Isso está na Bíblia mesmo. Dar a vida eterna, né? Nos dar a vida eterna e trazer a revelação do reino, né? Vai puxar mais assuntos, né? Porque aí vai entrar a questão da glorificação. Mas resumindo, deixando bem resumido, então seria isso. Jesus veio para trazer a questão da vida eterna, né? Nos dá a vida eterna, né? Através do seu perdão gratuito, da justificação, e trazer sentido para a nossa vida agora, né? Que nós vamos agora vamos entrar no processo agora de nos tornar o corpo dele, o corpo de Cristo. Então Jesus veio por causa de 2 propósitos, a vida eterna, né? E o corpo dele é o corpo de Cristo, né? Então Jesus veio buscar, né? Veio buscar a sua igreja, o corpo dele, mas para isso ele tem que resolver a questão da morte eterna, né? Não tem como deixar isso aí fora. Então Jesus veio nessa missão, né? De morrer para os nossos pecados, né? Ressuscitar para nos garantir a vida eterna, nos trazendo perdão. Então ele veio realmente nesse propósito, mas veio também num propósito principal, né? Que é o corpo dele, a sua igreja, né? E o reino. Eu estou colocando assim bem assim, em poucas palavras, resumido em poucas palavras, porque só assim para despertar uma curiosidade em nós, né, irmão? Aí a gente vai ler a Bíblia, estuda, busca, para a gente ver que não é só uma questão de salvação na vinda de Jesus, né? Jesus não veio somente para a questão de vida eterna, para eu não ficar a vida inteira na igreja servindo a Deus e nesse foco de vida eterna. Então tudo que eu faço na igreja, eu congrego e eu vivo Cristo na igreja, tudo é por causa da vida eterna. Na verdade não é isso, minha vida fica sem sentido, né? Mas buscar o verdadeiro sentido que Deus traz para nós, isso é o mais importante, né? E que não é a vida eterna, né? O propósito de Deus mesmo, o sentido mesmo que Deus quer dar para a nossa vida não é vida eterna, mas sim, eu tendo a vida eterna, agora eu vou descobrir qual é o propósito, né? Isso aí que é importante. Glória a Deus. Aí eu vou ser como o apóstolo Paulo, né? Filipenses capítulo 3. Marcelo, aqui uma dúvida aqui então. Esaú recebeu a salvação, a vida eterna? Claro, com certeza. Porque eu já vi muitos pregadores falando, né, que ele não recebeu, né, que ele foi rejeitado. Aqui em Hebreus fala, né, ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito e primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar, a bênção foi rejeitado, porque não achou lugar ao arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então esse rejeitar aqui de Esaú foi do reino, né? Aí já é outro assunto. Então, mas aí não, tá falando, a questão da vida eterna que eu quero saber, não da questão do reino. Aí está falando só de reino, de herança. Então, mas a questão aqui, Esaú não perdeu a salvação. Então. Não. É para os irmãos, não para o pastor já sabe. Mas essa passagem de Esaú aí não tem nada, não está falando nada de salvação. Não, então. Está até fora do assunto. Então, né? fala de reino, fala mas do reino. Para os irmãos entenderem,
Ali está falando de reino. Então, mas aqui, então, eu sei que está falando de reino, mas a questão aqui, vou colocar Esaú, que eu vi muitos pregadores falar que Esaú não recebeu a vida eterna. Eu vi muitos pregadores pregando assim. Não recebeu a vida eterna. Ele foi rejeitado aqui o reino. O pai dele abençoou ele, mas não como reino. Aí é herança. Então, mas ele primogenitura. Mas ele perdeu. Isso que eu quero, perdeu a vida eterna? Não, vida eterna jamais. Então, isso que eu estou querendo dizer, isso que eu estou querendo aí é colocar primogenitura. aí. Eu sei, mas eu estou querendo falar isso porque eu vejo pregadores pregando assim. Aí eu estou querendo passar para os irmãos, os irmãos entenderem, porque muitas pessoas pregam que Esaú perdeu a salvação. Você entendeu? E não perdeu. Porque ele está falando de primogenitura. Isso, ele perdeu o reino, mas não perdeu a salvação, porque ele foi abençoado pelo Pai. É isso que eu quero. Primogenitura está relacionada aos primogênitos, né? Então, do Novo Testamento, as primícias. Não, eu estou falando porque tem muitas pessoas que. Eu já vi muitos pregadores pregar isso, que Esaú perdeu o direito da vida eterna, porque ele vendeu o seu direito pela primogenitura por um prato de lentilha e um pedaço de guisado. Ele perdeu a salvação. A salvação não se perde. Entendeu, irmão? A salvação não se perde. Mas tem uma explicação para isso, né, Marcelo? Que é profunda, né? Mas tem que entender, Marcelo, que a salvação, gente, eu sou daquela, você alcançou a salvação, você creu. Você viu aí, Hebreus 12, né? Eu sei que aqui está falando sobre a santidade para receber o reino, entendeu? Tem versículo mais de salvação aí, pastor? Tem vários, mas o tempo já foi, né? Já é. Mas amém. Deus permitiu. A vida eterna, irmãos. Então a vida eterna ela é assunto resolvido, né? Nós não estamos correndo mais atrás da vida eterna. Nós que temos essa confiança, né? Se nós quisermos entender realmente essa questão da vida eterna, que ela é um assunto resolvido na nossa vida, a gente vai estudar o livro de Hebreus. E nós somos salvos para quê? Uma pergunta, interrogação. Né? Tá lá em Tessalonicenses, ó. Não, se for ver aqui em Romanos também fala. Em Romanos 10. Pode ler Romanos então, 2, Romanos não, Efésios 2:10. Efésios 2:10 fala: porque somos sua feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para o que andasse nelas. Amém. A salvação é para as boas obras tá de Cristo, né? Aqui também, pessoal. Para que Deus nos salvou? Tá aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses 2:13. Pode falar aí. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui tá a verdade, está falando da salvação plena, salvação né? Inteira, salvação inteira. Do princípio para a salvação inteira, completa. Essa aqui, ó, em santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou. Qual é o propósito da salvação? Termina aí. Para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual é o propósito da salvação? Alcançar a glória. Glória. Tem que buscar aqui, ó. Aí já é um outro estudo, tá, irmão? Só vou ler. O propósito da salvação da vida eterna é isso aqui, ó. Alcançar a glória. Esse é o propósito. Então somos salvos. Esse é o sentido da minha vida. Então somos salvos para as obras que é a vontade de Deus. E aí também entra. Efésios 2:10? 2:10 entra. Efésios 2:10. 2:10 entra isso. 1 Tessalonicenses. Efésios 2:10 aí, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para o que andássemos nelas. Amém.
E para completar também, por que Deus nos salvou? Pergunta do pastor. Para que Jesus salvou? Para que eu estou na igreja? Para que eu estou aqui servindo a Deus? Se eu já estou salvo, Deus pode recolher eu, a minha vida eterna está garantida. Mas para que Deus salvou? Por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou vivendo Cristo? É para isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses, agora é 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Para que vos conduzisseis... Pode ler, pode ler. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Hein? Isso. Que vos chama... Para quê? Para o seu reino e glória. Aí. Isso é o propósito da salvação. Salvação, então tá. Então, a salvação tudo. Por que eu estou congregando agora? Por que eu estou congregado numa igreja? Para alcançar o reino e a glória. Lembra o que nós falamos no começo? Que a Bíblia fala de salvação, mas acabamos de ler aqui, de reino e de glória. Então é isso. A salvação já recebi, agora o que está faltando? Eu alcançar o reino, alcançar. Eu não alcancei ainda não. O reino e a glória. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso, né? Irmão, tem muito assunto pra gente tratar. Então vai ser muito bom todos os domingos, né, Marcelo? Nós estamos aqui. E tem uns convidados que vou trazer, o Edson ontem. Nossa, ontem nós falamos ali, nós conversamos, parecia que o céu estava se abrindo dentro da cozinha da minha casa. Falamos sobre o reino. Gente, falamos sobre o reino, sobre uma nova criação, como diz ele, falou mesmo, uma nova, como é que fala? Uma nova humanidade, né? Que é a igreja, uma nova criação, né? Que ele falou que pregou, mas coisa que nós conversamos ali, foi coisa que o céu abriu tudo, da salvação, ele tem a mesma alinhamento nosso da salvação, do reino, sabe? Então você vê, ele falou assim, que eu gosto de vir aqui, que eu venho aqui, eu converso com você, porque eu sei que esses assuntos não conversam, eu não posso conversar em outro lugar que não tem, as pessoas não entendem. Esse assunto não é só nós aqui que estamos falando, eu, o pastor Francisco, o irmão Edson. Mas isso daí, irmão, vem desde o passado. A primeira igreja, a igreja primitiva, ela pregava o reino, entendeu? E depois foi vindo. No passado tem grandes teólogos, a gente sempre pode lembrar, né? Tem um teólogo que ele é muito conhecido pelas Assembleias de Deus, que é o G.H. Pember. Procura os materiais, irmão, vídeo. Acho que é material, vídeo dele não vai ter. Morreu já faz tempo. G.H. Pember foi um grande teólogo. Tem os áudios book dele, né? Entendeu? Um homem estudado nas línguas, né? Então, nas linguagens da bíblica, né? Então, foi um homem que entendeu. Né? G.H. Pember. Então ele vai falar, ele vai explicar a salvação, o que é salvação, vida eterna, o que é reino, o que é glorificação. G.H. Pember. Tem outros grandes teólogos de peso que morreu, o Robert Gouveia, tem o G.H. Lang, Robert Gouveia, vai explicar muito bem a questão da salvação, da vida eterna, do reino e da glorificação, que são 3 assuntos diferentes do outro, entendeu? E a gente vai entender o objetivo, né, da salvação, o propósito da minha vida. Para que Jesus me salvou? Por que Jesus veio ao mundo para me dar vida eterna? O propósito de Deus na eternidade era enviar Jesus ao mundo para ele morrer por meus pecados e me dar vida eterna. Então eu vou entender isso daí, entendeu? Afinal de contas, para que Jesus veio? Para que ele me salvou? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu congrego agora? Então a gente vai entender, né, irmãos? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos aqui encerrando, né, Marcelo? Temos canal também, né, pastor? Tem canal aí, Escriba do Reino. Ronaldo Borges, né? Ronaldo Borges, né? Se esse vídeo chegar até o irmão Ronaldo Borges. Lá daquele local lá, o Romeu Bornelli também fala, não fala? O Romeu Bornelli, canal Ronaldo Borges, canal Escriba do Reino, tem vários. Tem vários canais que você Canais pode... sérios, né, irmão? Canais sérios, tá? Porque tem que ter cuidado, né? As cartas, você lê as cartas do apóstolo Paulo, irmão, as cartas do apóstolo Paulo falam sobre reino, né? As cartas falam sobre reino, tá, irmãos? Então, às vezes você dorme aí pensando que perdeu sua salvação, né? Até afasta da igreja, né, Marcelo? As pessoas julgam, você não vai ser salvo, você cometeu isso, você não está sendo salvo. Irmão, quando você está lendo a Bíblia,
Dá uma ideia lá que a pessoa perdeu a salvação, mas não está falando da salvação, está falando do reino ou da glorificação. Eu aprendi uma Agora, coisa. essa questão da salvação ela tem uma explicação profunda, tá, irmão? Eu aprendi uma coisa, Marcelo. Profunda. A salvação você não perde, mas o reino você perde. O reino perde. O reino você pode dormir hoje conquistando o reino e amanhã você pode levantar e não conquistar o reino. O reino você pode perder e você pode ganhar. Agora a salvação não, você já ganhou ela. Tá, irmãos? Não é heresia não, tá, irmãos? É Bíblia. É a palavra. Então o sacrifício de Jesus seria em vão. Não, tem uma explicação. Né, Marcelo? O sacrifício de Jesus seria em vão, então. Então Jesus tinha que morrer todo dia para você ser salvo. É bom deixar aqui, pastor, falando desse assunto de perder a salvação. Tem um capítulo na Bíblia, um capítulo na Bíblia que vai resolver esse problema de uma vez por todas. Nós, né, temos que ler e reler esse capítulo para poder entender esse assunto, a questão de salvação. Romanos 6, né? Romanos 6. Lê Romanos 6. Romanos capítulo 6. Ler, reler. Pede o Espírito Santo. A gente tem que ler, até enxergar. Amém? É isso Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar essa manhã abençoada aqui, né, Marcelo? Deus abençoe, Marcelo. Obrigado, tá? Amém. Por estar aqui comigo aqui. É um projeto nosso há tempo, né, Marcelo? E agora vai. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos decorrer aí dos domingos, trazer pessoas, né, para nós acrescentar nessa mesa aqui mais, em nome do Senhor Jesus. Então esse material vai estar no YouTube também, tá, irmãos? No canal do YouTube. Acesse lá IE Resgatando Vidas AP, que é Aparecida. Se inscreva no canal lá, aperte o sininho de notificações lá, em nome do Senhor. Nos ajuda a divulgar o reino, né? Porque nós somos a igreja Resgatando Vida e queremos conectar você com o reino de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando, Marcelo vai estar dando oração aí, oração final aí, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai, graças a Deus, graças por oportunidade, o Senhor tem nos concedido de meditar na Tua palavra, participar da mesa do Senhor, meu Pai. Oh, glória a Deus, que maravilhas, Pai. Sim, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, continua nos abençoando, confirmando essa graça que nós já recebemos em Cristo Jesus, de conhecer a Cristo, Pai. Ó Senhor Deus da glória, oh que maravilha, Senhor, e nós poder alcançar o reino e a glorificação. Sim, Pai, confirma, Senhor, continua nos ajudando, Pai. Oh Senhor, meu Pai, glória a Deus, a minha, cada irmão e irmã, Senhor, meu Pai, que está interessado neste assunto, de entender o propósito da salvação, o objetivo, para que o Senhor nos salvou e nos chamou de Cristo, Senhor. Oh Pai eterno, abra o nosso entendimento, nos dá conhecimento espiritual, entendimento, até que todos cheguemos, Pai, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Sim, a varão perfeito, meu Pai, à medida da estatura completa de Cristo. Oh, glória a Deus, que é o seu propósito eterno, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.